Eu hoje quero trazer uma palavra sobre relacionamentos, sobre amizades, sobre com quem você anda, está junto. Quem são as pessoas que te influenciam? Quem são as pessoas que você permite que falem para dentro da tua vida? E tem uma situação na Bíblia que nós podemos extrair muita coisa dali. É o casamento que houve em Caná, na Galileia. É a história bem famosa, onde Jesus transformou água em vinho. Essa história todo mundo conhece, essa história, oba, sabemos dessa história. Mas nesse texto todo, tem algumas coisas que a gente pode tentar pescar aqui, tentar ver o que é que podemos aprender. O casamento é a tua vida. Você casa e faz uma aliança, e essa aliança é para toda a tua vida. E nessa celebração de casamento, esses noivos demonstraram quem eles gostariam que estivessem participando da sua vida. E nós temos aqui, a Florence faz sempre tudo tão bonito para a gente, né? A gente pede para ela preparar e ela prepara para a gente aqui o PowerPoint. Desculpe a antiguidade aí. Ela prepara, enfim, para nós podermos usufruir, seja lá o nome que isso tem, não é? Mas eu gostaria que nós estivéssemos lendo a palavra de Deus agora, em João capítulo 2, os primeiros 11 versículos, vocês podem estar acompanhando no telão aqui. Diz assim o texto bíblico: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Versículo 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, ou aos seus milagres. Ele manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Essa é uma palavra que tem alegrado o meu coração. E se nós olharmos aqui os noivos, quem que eles convidaram, nós vamos poder dar uma olhadinha aqui, qual é a atitude deles, qual é o posicionamento do coração deles, o que é que eles cuidavam. E isso é muito importante. Afinal, amizades são são coisas que nos são muito valorosas. E elas influenciam e marcam a nossa vida de uma forma muito forte. Por isso é muito importante eu
poder discernir, saber escolher quem são as pessoas que estão comigo. Isso tanto na vida pessoal, os meus amigos, como também nos negócios. Quem são as pessoas com quem eu vou compartilhar os meus negócios? Com quem eu vou estar interagindo no meu trabalho? São pessoas confiáveis? São pessoas corretas? São pessoas com princípios? Mas aí, casamento, a nossa vida pessoal. Eu quero dar o título para essa mensagem: com quem você senta à mesa. Isso veio de uma conversa. O David e eu estávamos conversando com 2 pastores lá em Curitiba, e o David fez uma pergunta sobre tal pessoa, a atitude dela, e aí começamos a conversar, e um dos pastores perguntou: observe na mesa de quem essa pessoa senta. Observe quem ela convida à mesa, e você vai ter um bom escopo, uma boa ideia de quem essa pessoa é, do que é que ela faz, ou como é que ela age. Com quem você senta à mesa? Primeiro, Maria. É o primeiro relato aqui que nós temos de convidados à festa. Maria foi convidada. Essa festa foi feita e eles cuidaram para que Maria fosse convidada para a festa. Provavelmente, eu imagino, eu estou deduzindo de que Maria era mais velha do que os noivos. Jesus aqui, ele está com 30 anos. Maria deve ter 45, 46 anos de idade. Então, é bem mais velha que os noivos. Eu suponho isso. Não está escrito, eu suponho isso. E aí me mostra que esses noivos são pessoas que honram aos seus pais. Maria não deve ter sido convidada por amizades pelos noivos mesmo. Deve ter sido uma amiga dos pais dos noivos. E os noivos, eles convidam também os amigos dos pais e mostram uma atitude de honra aos pais. Como é que são as suas amizades? As pessoas que te cercam. Você nota características de honra pai e mãe? Para que te vá bem. E aí a promessa, o primeiro mandamento daqueles 10 mandamentos, o primeiro mandamento que tem uma promessa que acompanha junto, para que te vá bem e tenhas uma vida longa. Teus amigos são pessoas que honram pai e mãe? As pessoas que você convive, elas têm uma atitude de honrar ao pai e à mãe? Cuide para que você seja um amigo assim, para que você seja uma pessoa assim, e cuide para que o teu cerco, as pessoas em tua volta, sejam pessoas que têm essas características. Em segundo lugar, dos convidados para o casamento, Jesus. Jesus eu sempre preguei essa mensagem já com outro enfoque, mas em muitos casamentos. E eu gosto de dizer, casamento só funciona a 3. O marido, a esposa e Jesus bem no centro desse casamento. Jesus bem no centro da vida. Os noivos, eles se certificaram, eles cuidaram para que Jesus estivesse presente. Você precisa convidar Jesus para o teu casamento. Você precisa convidar Jesus para ser o centro da tua vida matrimonial. Jesus precisa ser o fundamento do teu casamento. Jesus precisa ser o centro da tua vida a 2 e familiar.
Os noivos convidaram Jesus. Jesus, venha para o nosso casamento. Esteja conosco. Como é que são os seus amigos? Como é que você anda? Com quem que você anda? As pessoas que te influenciam, elas conhecem a Jesus? Elas amam a Jesus? Elas honram a Deus? E você mesmo é um amigo que influencia outros por causa do teu amor e do teu relacionamento com Jesus? Jesus precisa ser convidado sempre. Em terceiro lugar, nós vemos que os convidados, entre os amigos dos noivos, estão os serventes. Nós vemos a história, deixa eu recapitular um pouco a história. Estão lá na festa. Tudo muito bom. Festa com 3, 5 dias, então não está escrito, mas sabemos que naquela época as festas de casamento eram longas. Dietmar, confere isso? Eram longas, eram de vários dias. E no meio da festa, acaba o vinho. Acaba o vinho e acaba meio cedo demais. Tem muitos dias para comemorar e falta vinho. E a mãe de Jesus chega para Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. Que interessante, não é? Por que é que Jesus é interpelado pela mãe dele por um problema na festa? Está lá o casamento, todo mundo está convidado, está tudo organizado, corre a festa, todo mundo lá. Por que é que Jesus é interpelado pela mãe? E a mãe diz para Jesus: Hey, aconteceu alguma coisa aqui no casamento? Resolva essa situação. Pô, Jesus não é o responsável pela festa. Mas Maria sabia que Jesus teria alguma solução. E ela chega: Jesus, meu filho, acabou o vinho. Estamos no meio do casamento. Acabou o vinho. E Jesus dá uma resposta para ela, que às vezes a gente pode até achar que Jesus está sendo meio grosseiro, não é? Em algumas versões diz: mulher, que tenho eu contigo, né? E aquilo parece que, mas que forma grosseira, né? Aquela palavra mulher, muitas vezes ela pode ser traduzida também como se alguém usasse a palavra madame. E aí é uma coisa um pouco mais respeitosa, não é? Parece um pouco mais, com mais respeito. Mas Jesus fala para Maria, para a mãe dele, diz: mulher, o que eu tenho com isso? E ele diz ainda: a minha hora ainda não chegou. É interessante, Jesus diz: a minha hora ainda não chegou. Como não chegou? Por que ele diz que não chegou e já em seguida chegou? Essa é a comunhão de Jesus com o Espírito Santo. Essa é a comunhão de Jesus com o Pai dele. Ele sabia, minha hora não chegou. Mas imediatamente Jesus depois toma uma atitude. Mas isto porque Jesus diz: eu trabalho, meu Pai trabalha. O que eu vejo meu Pai fazendo, isso eu faço. O que eu ouço do meu Pai, isso eu faço. Jesus deve ter, naquele momento, recebido do Pai a incumbência, na comunhão com o Espírito Santo, é agora. Bom, Maria está lá e diz: Jesus, acabou o vinho. Mulher, que tenho eu contigo. Maria, ela não se assusta em nada com essa palavra, com esse tipo de resposta de Jesus. E ela se vira e vai para os serventes. Esse tipo de amigo que é convidado para o casamento. Serventes são pessoas
obedientes. São pessoas obedientes. Nos teus amigos, você nota essa característica de obediência? Maria, ela se vira para eles, vai para os serventes, para os garçons, para aquela turma que estava servindo a festa, e ela diz para eles, façam tudo o que ele disser. Façam tudo o que ele disser. Jesus nem deu orientação nenhuma para Maria. Jesus não falou, faça isso, faça aquilo, fale com as pessoas, chame algumas... Nada. Ela ouviu, Jesus vai ter a solução. E ela vai falar com pessoas com as quais ela sabe que ela pode contar. Porque são pessoas que têm uma característica, que têm uma formação ou algo como valor, ser obediente. Façam tudo o que ele disser. E nós vemos a história que os serventes, eles vão. E eles fazem conforme Jesus disse. É interessante também essa palavra de Maria. São as últimas palavras registradas de Maria. Nesse evangelho não tem mais palavra de Maria. A última coisa que Maria falou no início do ministério de Jesus foi: façam o que ele disser. Façam o que Jesus disser para fazer. Nós precisamos crescer, todos nós, o tempo todo. Independente onde você se encontra, qual é o estágio da tua vida que você se encontra, mas nós precisamos crescer em obedecer a Jesus. Isso requer ouvir a Jesus, isso requer, então, ouvir a Jesus, e isso requer entregar-se a si mesmo, se render para aquilo que Jesus disse. Não só porque Jesus nos fala alguma coisa que automaticamente nós somos obedientes a isso. Nem por isso nós saímos fazendo aquilo que Jesus nos orienta, aquilo que o Espírito Santo vai colocando no nosso coração. Mas precisa de um posicionamento de rendição. A nossa vida precisa ser entregue, porque nós desejamos muitas coisas. E às vezes o Senhor fala diferente do que a gente está pensando. Às vezes, o direcionamento de Deus é algo puxa, mas na minha imaginação agora já estava tão bom, seria só fazer assim, não é? E o direcionamento de Deus é diferente do que você imagina. Mas um coração rendido, um coração entregue, um coração, Senhor, eu desejo isso, eu vejo que para mim seria bom assim. Eu te peço por isso, por aquilo. Mas coisas que eu ainda não sei deste assunto, daquele assunto, mas que o Senhor sabe. Guia-me, Senhor. Guia-me. Guia-me, porque alguns caminhos me parecem bons, mas no final deles eles são morte. Me guia, Senhor, e eu quero entregar a minha vida, eu quero me render, para que eu possa reconhecer a Tua direção em cada um desses caminhos. Fazei tudo o que Ele vos disser. Primeiro, ouvir de Jesus. Segundo, render-se ao que Ele fala, ao que Ele direciona. E terceiro, obedecer. Agora é hora de fazer, agora é hora de agir. Então vamos lá, começa a fazer aquilo que Jesus falou. Maria diz, façam tudo o que ele vos disser.
E os serventes agora estão atentos. Eles estão atentos e vão ouvir. E aí, naquelas festas de casamento, a gente leu no texto que haviam talhas de pedra para as purificações. Eram uns tanques, umas caixas, onde as pessoas que vinham para a festa podiam se lavar. Os judeus, os israelitas, eles tinham uma série de regulamentos, uma série de normas para comer, para fazer isso e aquilo ali. E existiam, então, essas caixas onde eles se lavavam para estarem limpos. E aí, aquelas talhas, aqueles tanques, aquelas caixas, ou como a gente pode imaginar o que seja ali, ela era de um volume, aqui já diz que eram cada uma dessas caixas mais ou menos 100 litros. Então eram umas caixas grandes para muita gente se lavar. E haviam 6 dessas caixas, dessas talhas. Os serventes estão lá parados e Jesus diz: encham de água aquelas caixas, aqueles tanques ali. E eles encheram até o topo. Então nós temos mais ou menos 600 litros de água que eles puxaram. Puxar água dá trabalho. Com certeza eles não ligaram a bomba, porque na época nem energia tinha. Então era no balde que tinha que puxar. Isso deu trabalho, isso levou algum tempo para isso ser executado. E a coisa vai rolando. A festa está lá. Até que eles então conseguiram puxar com os baldes e encher todas aquelas talhas até o topo ali. Que trabalho! Mas nós fizemos tudo. Fizemos o que era para ser. E aí os serventes chegam para Jesus e dizem: fizemos tudo o que o Senhor disse. E aí Jesus diz: agora tirem um pouco disso aí e levem para o responsável da festa. E o responsável é um outro tipo de amigos que nós precisamos ter no nosso casamento. Como é que são os teus amigos? São pessoas que chamam a responsabilidade para si? São pessoas que assumem responsabilidade? Ou são pessoas que só se desviam de alguma coisa que tenha que fazer? Se desviam. Algumas versões da Bíblia falam do cerimonial, mas era o chefe da festa. Era um dos amigos do noivo que disse: pode deixar que eu organizo a festa. Deixa para mim, eu faço. Nós precisamos ter amigos que chamem responsabilidade para si, que não tem medo de assumir uma responsabilidade. Quem não tem medo de assumir responsabilidade, também não tem medo de errar. Quem tem medo de cometer um erro, não assume responsabilidade. Nós precisamos assumir responsabilidade para fazer as coisas. E precisamos lidar com os erros que a gente acabe cometendo durante o processo. Não tem problema. Não tem problema. Mas quando você tem muito medo de errar, quando você não tolera, não suporta que para a tua vida aconteça um erro, nossa, eu errei, como é que eu vou? Não, eu não quero. Se você tem medo de errar, de cometer algum erro no processo todo, dificilmente você vai assumir responsabilidades. Quem assume responsabilidades, enfrenta, e aí que acontece alguma coisa, a gente conserta, vamos para frente. Como é que são os teus amigos? Como é que são as pessoas que influenciam a tua vida? São pessoas que assumem a responsabilidade por uma festa de casamento ou por qualquer outro tipo de trabalho? Teve uma história que
me contaram, e eu esqueci o nome do jogador e do time de basquete. Mas nos Estados Unidos, ali tem basquete que é o show ali, né? E como eu não acompanho, então, claro que eu não gravei os nomes do time nem do jogador. Mas basquete americano é um dos esportes lá nos Estados Unidos que é o fervo, né? E aí, estava no final do jogo, o time adversário estava ganhando por 2 pontos. Faltava 3 segundos para terminar. 3 segundos. E o técnico, tempo. É só coisa de americano mesmo, né? Pedir tempo quando falta 3 segundos. Mas eles têm essas manhas lá. Eles fazem essas coisas e tal. E ele chamou tempo. E aquela turma já com adrenalina aqui, final do jogo, 2 pontos, estamos perdendo e tal. E a hora que eles se juntam, um jogador lá, um determinado jogador, ele chega junto e diz, hey, você lança a bola para ele, você joga para mim e vocês todos se afastam. E eu vou fazer a cesta de 3 pontos. O técnico olhou e disse, hey, tem técnico aqui. Perdão, chefe, desculpe aí, foi mal. Eu estou empolgado aqui e... Desculpe, claro que o senhor é o técnico, né? Aí o técnico disse, você pega a bola, lança para ele, você joga para ele e todos se afastam. E ele faz a cesta de 3 pontos, né? E aí, quando começou o jogo, o cara lançou da lateral para ele, esse jogou para o jogador distinto lá, se afastaram e ele fez uma cesta de 3 pontos, e com isso venceram o jogo por 1 ponto. E tiveram a vitória. Mas olha a característica desse jogador. Ele até atropelou a hierarquia do técnico ali pela empolgação dele. Também se retratou, ok, está tudo certo e tal. Só que ele está tão certo, eu preciso, isso aqui, nós precisamos ganhar. E quem vai resolver esse troço sou eu. Joga para mim, eu resolvo isso aqui. Essas são amizades que trazem boas influências para a nossa vida. Essas são pessoas que nos encorajam. São pessoas que nos ensinam. Poxa vida, quando eu estou em contato com alguns dos meus amigos assim que são corajosos, eu saio de lá cheio de coragem também. Eu também sou animado, também. Por causa dessa influência. Pessoas que assumem a responsabilidade. Pessoas que têm coragem. Pessoas que enfrentam. Pessoas que confiam em Deus. Pessoas que sabem que Deus está com elas. Pessoas que sabem que Deus está presente. E que porque Deus está presente, e porque Deus mora na minha vida, eu posso assumir alguma responsabilidade e fazer, e deixa comigo, e eu vou fazer isso aqui. A graça de Deus está sobre a minha vida, e eu agora vou fazer. Com quem você senta à mesa? Quem são as pessoas com quem você compartilha, tem a comunhão? Quais são os amigos que te influenciam? E que tipo de amigo você é para os outros? Você é uma pessoa de fácil obediência? Você é uma pessoa que assume responsabilidades? Você é uma pessoa que honra pai e mãe? Você é uma pessoa que convida a Jesus para o teu casamento, para a tua vida? Talvez esse seja o ponto inicial de tudo que eu estou falando aqui, de tudo que eu estou contando para vocês, história de basquete, história de não sei o quê. Você já entregou a sua vida para Jesus?
Você já convidou Jesus para entrar na sua vida? Você já abriu o teu coração e disse: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero a Ti, Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Ti. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Esse é o primeiro passo. De tudo que eu estou falando aqui, o primeiro passo é você entregar a tua vida a Jesus e se render e dizer: Jesus, vem me transformar. Vem me transformar. Vem mudar a minha vida. Esteja agindo na minha vida. Perdoe os meus pecados. Salva a minha vida. Limpa o meu coração. O teu sangue, Jesus, é suficiente para lavar o meu coração. Esse é o primeiro passo de todos. E depois daí para frente, tem uma caminhada longa. Tem uma caminhada longa que eu desejo para você, uma vida longa ainda. Mas debaixo do senhorio de Jesus, na confiança em Deus, no ensino que o Espírito Santo vai te dando, que vai te levar em toda a verdade, no ensino que o Espírito Santo vai estar relembrando as palavras de Jesus para você a cada momento que você precisa. Esse é o início de tudo. É convidar Jesus. E depois disso, esteja atento com quem você senta à mesa. Hoje nós temos a comunhão à mesa do Senhor. Essa é a ceia que Jesus nos mandou celebrar. Ele disse: celebrem a ceia. E ele diz: façam isso em memória de mim. Tomem a ceia em memória de mim. Peguem do pão, que é o meu corpo, que foi partido por vocês. Eu permiti, Jesus, eu permiti que o meu corpo fosse na cruz, despedaçado por cada um de vocês. Peguem o vinho. Esse é o meu sangue. Jesus diz: eu permiti que o meu sangue se esvaísse na cruz, para que com isso houvesse perdão dos pecados. E através da morte de Jesus, Ele nos comprou para que nós pudéssemos viver livres e perdoados. Através da ressurreição de Jesus, Ele nos abriu o caminho para Deus. E é por isso que, para você chegar a Deus, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus abriu o caminho, e agora, para nós termos vida eterna com Deus, é Jesus. E através de Jesus, pelo que Ele fez na cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus, agora nós vamos seguir o mesmo caminho dele. Nós vamos estar com Deus, um dia e para sempre. Porque Jesus fez isso por você e por mim. E Ele oferece. Ele diz: venha você estar comigo à minha mesa. Com quem você senta à mesa? Bom, Jesus está te convidando para que você possa sentar à mesa com Ele. A mesa é dele. E você pode estar sentando à mesa com Ele. Ter Jesus como esse amigo, com as características que influenciam
a tua vida. Eu gostaria de chamar aqui os diáconos que nos ajudassem. Quem pode tomar a ceia? Você ama Jesus? Você ama Jesus? Você quer Jesus na sua vida? Entrega a tua vida para Ele. E aqui, nessa simbologia aqui, pegue do pão, que representa o corpo de Jesus. Pegue do cálice de vinho, que representa o sangue de Jesus. E celebre a salvação que você tem em Jesus Cristo. Vamos orar ainda? Senhor, nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor fez por nossas vidas. Obrigado, Jesus, por teu ensino. Obrigado, Jesus, por teu exemplo. Obrigado, Jesus, que o Senhor foi obediente até a morte, e morte de cruz, onde o teu corpo foi triturado, onde o teu corpo foi rasgado, foi partido. E o Senhor nos dá esse símbolo de pegar o pão que é partido em favor de nós. Os espinhos, a coroa de espinhos na tua cabeça, a pele rasgada, o sangue vai fluindo, vai escorrendo. E esse sangue, Jesus, esse sangue é derramado por mim. Esse sangue é derramado por nós. E o Senhor nos dá essa simbologia de pegarmos agora um cálice de vinho e lembrar desse teu sangue que o Senhor entregou por minha causa. Nós queremos te agradecer e te honrar. Amém.